Você já estabeleceu limites nos seus relacionamentos? Você sabe o que é isso? Sabe como fazer? Vamos conversar um pouco sobre isso? Limites são barreiras invisíveis, são pontos sensíveis para você, algo que você percebe que seria inaceitável ou que é aceitável, tolerável para você nas suas relações familiares, amorosa, trabalho, e você identifica que determinadas coisas são ou não aceitáveis para você. Isso são limites a partir do momento em que você comunica ao outro que vai ou não vai aceitar determinada conduta, que determinadas coisas sejam faladas. Então, por exemplo, no meu relacionamento, falta de respeito é algo inaceitável. Mas falta de respeito ainda é uma coisa ampla, é uma coisa que para mim pode algo parecer uma falta de respeito e para meu marido pode não parecer. Então isso foi sendo construído ao longo do nosso relacionamento. Por exemplo, aumentar o tom de voz. Pra gente aqui é algo que não rola, não vai rolar. Pode estar com muita raiva, pode estar muito chateado, ninguém tem o direito de alterar a voz com ninguém, porque nós somos seres racionais, além de muito emotivos, mas a gente tem que juntar as duas coisas. Então, a gente tem a capacidade de administrar as nossas emoções. A gente sente as emoções, vem aquele vulcão, vem aquela raiva, vem aquela erupção, mas você diz, espera aí, se eu entendo e está muito claro que para mim alterar o tom de voz é inaceitável, se para a pessoa com quem eu estou conversando alterar o tom de voz é inaceitável, eu não vou alterar o tom de voz. Então a gente vai deixando muito claro o que a gente permite ou não que façam com a gente e o que a gente pode ou não fazer com os outros. Limites são barreiras essenciais para a gente construir relacionamentos saudáveis, porque senão a gente acaba, todos temos necessidade de aceitação, todos temos necessidade de sermos acolhidos pelo meio, de nos sentirmos pertencentes. Isso, nós somos seres sociais, isso é natural, mas por insegurança, por falta de confiança, a gente, por medo de perder, a gente vai permitindo que sejam tomadas atitudes com a gente que nos machucam, que nos incomodam. E a gente acaba se violando ao longo dos relacionamentos por insegurança de perder ou afastar aquela pessoa. Mas veja, você tem que pensar de forma um pouco diferente. Se você é importante e aquela pessoa quer ter um relacionamento com você e ela não respeita o que é muito básico para você, o problema não é seu, é ela. Então, cabe a você determinar os limites do que é aceitável ou não na sua relação. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Se você não deixar claro o que é aceitável ou não, ninguém vai fazer isso por você. E às vezes começa com uma bobagem, muitas vezes começa com brincadeiras. Então, por exemplo, xingamentos, ofensas, começa com o que você fez foi uma besteira, deixe de bobagem, você é um idiota, você é burra, sua maluca desequilibrada. A coisa vai evoluindo. É como violência física. Normalmente, o homem que tem essa postura de é minha, eu vou matar, ele vem falando, vem fazendo isso falando por muito tempo. A pessoa não acredita, mas os avisos vêm. A gente precisa acreditar no que as pessoas falam pra gente. Isso é muito importante. Mas voltando, que eu estou falando mais de uma questão emocional, né, o que poderia eventualmente causar uma violência psicológica. Violência psicológica é uma violência que não é a física, mas que traz muitas sequelas negativas para quem passa, para quem vivencia, e que a gente muitas vezes tem dificuldade até de identificar. Então, eu já tive um atendimento em que a mulher, o marido, a mulher era o meu atendimento era com a mulher, mas o marido dela, quando tinha raiva ou bebia, jogava coisas e quebrava coisas em casa. Ele nunca jogou nada nela, mas obviamente você vive nesse ambiente, ela tinha medo. Ela pensava, quando é
o tal dia pode ser comigo, não foi hoje, pode ser amanhã. Quando ele pegar uma coisa e jogar a raiva de mim, ele vai acabar jogando em mim. Mas ele falava para ela que ele tinha o direito de fazer isso porque ele que comprou as coisas. Veja, não tem o direito não. E aí, não sou só eu que acho, né? Isso é violência psicológica mesmo. Mas ela tinha muita dificuldade até de perceber que aquilo era uma violência. Ela chegou lá no nosso atendimento me dizendo: mas ele nunca fez nada contra mim, mas ele nunca topou em mim. Gente, violência não é só bater, não. Violência psicológica é o medo que você causa à pessoa. Como é que você quebra coisas em casa, ainda que seja você que tenha comprado, você acha que você tem o direito de fazer isso? Não tem. E quando você vai permitindo que isso aconteça, isso vai escalonando. Dificilmente a pessoa regride sozinha, mas você pode fazer ela regredir. E de uma hora para outra. Quando a gente encerrou esse atendimento, ajustou algumas coisas, o que eu alinhei com ela foi que ela iria chegar em casa e dizer: olha, a partir de hoje, eu não vou mais aceitar que você jogue coisas e quebre no chão. Na hora que você pegar a primeira coisa para quebrar, eles moravam em um prédio, né? Eu falei: você vai abrir o apartamento, abrir a porta e vai dizer pro vizinho: ó, me ajuda aqui que meu marido tá quebrando as coisas, tá um pouco desequilibrado, vamos ligar ali pra clínica psiquiátrica. Ele nunca mais fez. Ele arregalou os olhos para ela, ficou muito surpreso porque literalmente do dia pra noite ela falou: eu não vou mais aceitar isso. E primeiro ele ficou assim, houve uma tentativa e uma discussão posterior, ele chegou a pegar, ela falou: eu vou abrir a porta. Ela fez isso, gente, tudo é contexto, né? Nesse caso dela, a gente via que não tinha um risco iminente de violência física, nunca tinha tido nenhum comportamento nesse sentido de uma violência física direta. Então eu falei para ela: eu vejo que acho que você tem segurança para dizer que você vai abrir a porta do vizinho e ele vai parar. E ele literalmente parou de uma hora para outra, mas não sozinho, né? Ele entendeu que ele tinha uma vergonha social de que aquilo fosse passado para os vizinhos e que ela não ia mais aceitar mesmo, porque ela falou com ele de forma muito direta. Então, a gente precisa comunicar e estabelecer limites nos nossos relacionamentos. Você talvez esteja escutando essa situação e pensando: eu jamais iria passar por uma situação dessa, mas ela não começa do dia para a noite. Ela é escalonada. Então, observe você, observe os seus relacionamentos. Eu vou falar eu lembrei de outra situação aqui, que foi até comigo. Quando eu era mais nova, adolescente e jovem, eu tinha uma amiga que a gente gostava de ver filme de terror juntas. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que aqueles filmes me deixavam muito tensa, de uma forma que acabava me fazendo mais mal do que bem, deixou de ser entretenimento. Passou a ser algo que depois do filme eu ainda estava tensa, incomodada. E é até engraçado, porque eu gosto de ver coisas relacionadas a crime no sentido de desvendar, de tipo CSI, é uma coisa que eu gosto. Apesar de que com o estudo da neurociência e eu até passei a ter mais cuidado, porque tudo que a gente vai botando na mente da gente de alguma forma nos influencia. Mas eu, voltando à história dessa minha amiga, eu gostava de ver os filmes, ou não sei se via porque todo mundo via, mas eu via os filmes de terror e até determinado ponto aquilo não me incomodava. Até o ponto em que eu passei a perceber que estava me incomodando. Só que eu tinha essa amizade com essa minha colega de colégio. Depois a gente saiu de colégio, foi pra faculdade. E eventualmente a gente se encontrava para ver filme. E sempre eram filmes de terror. E aí eu comecei a falar para ela assim: ah, vamos trocar, vamos ver outra coisa, vamos ver tal coisa. E ela não queria, ela queria sempre ver o filme de terror. E eu sabia que aquilo me incomodava, eu já tinha percebido e fui permitindo que eu continuasse naquela relação de alguma forma que estava sendo um abuso para mim, mas que eu tinha, embora eu já tivesse falado para ela: ah, não tô gostando, fico chateada, ela tirava por menos e eu permitia. Até que chegou um dia que eu falei: eu não vou mais ver filme de terror. Assim, eu quero continuar encontrando com você, eu gosto muito de você, a gente se diverte juntas, mas ou a gente vai fazer outras coisas, vamos sair pra dar uma volta, enfim. Mas filme de terror não vou mais ver. Ah, mas que bobagem. Eu disse: não só eu não vou ver, como eu não vou permitir que você fale assim comigo. Por quê? Mas veja,
Você vai ganhando autoconfiança com o tempo, né? Por isso que eu vou dizer aqui a vocês, muito do que eu tô falando a vocês, eu aprendi, só que eu levei muito tempo para aprender sozinha, dando cabeçada aqui e ali, sozinha assim, estudando sozinha, sem ter uma pessoa que me ajudasse, que me direcionasse, que me dissesse, pegue isso, isso e isso aqui, e isso vai ajudar você a fortalecer a sua autoconfiança, a sua autoestima. Então, eu levei um tempo para chegar aí, mas eu vou tentar fazer isso aqui com vocês de forma muito mais direcionada. Então, eu cheguei para ela, literalmente do dia para noite, e falei: eu não vou mais ver filme de terror, porque isso me incomoda e eu não vou aceitar que você diga que isso é uma bobagem, porque você precisa validar os meus sentimentos e comportamentos. É uma bobagem para você, mas não é para mim. E se você me respeita e a gente quer continuar tendo uma relação saudável e empática, você vai entender que isso para mim não é algo que eu vou continuar, que tá me fazendo bem. Ela tomou um impacto, né? Porque ela vinha, eu vinha permitindo que aquilo acontecesse por muito tempo. Então, eu dizer de uma hora para outra que eu não ia aceitar, e eu dizer de uma hora para outra que eu não ia aceitar, inclusive que ela não validasse os meus sentimentos, foi um impacto para ela. Mas isso exigiu de mim uma autoconfiança a ponto de dizer, eu sei que isso tá me fazendo mal, por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Gente, eu chegava do filme, dormia mal, ficava tensa, pra quê? Filme é lazer, é diversão, pra que eu vou fazer uma coisa que tá me incomodando tanto? E meu Deus, assim, aí depois a gente fica, por que eu permiti isso por tanto tempo? Que bobagem minha! Mas aí vem o exercício de também aprender que a gente não tem que se criticar. A gente vai aprendendo as coisas e vai exercendo conforme o conhecimento que temos. Então, por isso que é importante você buscar o conhecimento, porque o conhecimento vai fazer você saber que aquilo existe, que é possível você fazer de forma diferente e como fazer. Foi isso que eu fui aprender. Como fazer? Olha, eu não vou permitir, isso não é aceito para mim. Então, delimitar limites, eu falei alguns exemplos aqui completamente diferentes, mas assim, porque isso vai ter aplicação na sua vida em todas as esferas. Pode ser num ambiente de trabalho, um amigo que está sempre, um colega de trabalho que está sempre lhe pedindo coisas e vocês têm uma relação de codependência que ele sempre suga e você sempre permite que ele sugue. Então, a gente precisa estar atento às nossas necessidades. O que são necessidades? É o que é que está por trás do que eu quero. Eu não quero mais ver isso. Por quê? Porque isso me faz mal. Eu tenho necessidade de lazer para ter um bem-estar, não para ter um mal-estar. É engraçado que depois que passa fica tudo muito óbvio. Mas enquanto a gente está passando, não é tão óbvio assim. Nós temos necessidade de pertencimento. E esse pertencimento, esse ser aceito, acaba ocasionando que muitas vezes a gente permite que sejam feitas coisas, ditas coisas que a gente já sabe que aquilo não nos faz bem e que a gente vai permitindo com medo de perder o outro. Mas é como eu falei aqui em algum momento para vocês, a pessoa que se relaciona com você precisa ter claro o que é importante para você.